oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado, queridos amigos, muito obrigado pela sua presença nesta atividade da Seichonoye. Agradeço a Seichonoye do Brasil por esta oportunidade de, no dia de hoje, estarmos aqui para estudarmos o ensinamento da Seichonoye. Hoje utilizaremos o livro Siga Reto Sempre em Frente, como foi um lançamento recente da Seichonoye, de autoria desse que vos fala, a Seichonoye acabou me presenteando com uma oportunidade de gravar algumas palestras utilizando o meu próprio livro, o qual agradeço carinhosamente. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Esse é o tema que nós vamos utilizar e que vamos reflexionar. Falando um pouco do livro Siga Reto Sempre em Frente, esse livro ele tem 6 capítulos, cada capítulo tem 6 histórias, no total de 36 histórias. Cada história ela é composta de uma afirmativa doutrinária, voltada para o tema que nós iremos estudar, uma história, logo depois temos uma reflexão e aprendizado, e a surpresa para todos nós, a quarta parte dessa história, desse contexto de história, ela vem justamente uma ação imediata, uma tarefa que nós devemos executar não daqui a uma semana, 6 meses, 1 ano, mas que nós devemos executar imediatamente. Essa é a proposição. Claro, uma dica para os amigos, se desejarem, pega todo o livro, ok? E aí, uma leitura bem fácil, efetua a leitura de todo o conteúdo do livro, e aí agora volta, mas colocando em prática todas as ações imediatas do nosso dia a dia. E se desejar, manda aí para fmarques@sni.org.br os resultados de como foi colocar em prática a ação e os resultados positivos que se manifestou em sua vida. Hoje nós vamos utilizar o Siga Reto Sempre em Frente, falando do poder da oração. Ele está no capítulo 1 deste livro, onde nós vamos aproveitar para que possamos reflexionar sobre o tema fé. Já que o capítulo 1 ele fala sobre fé, são 6 histórias, nós vamos utilizar uma das histórias, que justamente fala sobre o poder da oração, para que nós possamos reflexionar sobre a prática do ensinamento da Seichonoye. Essa é a proposição. A afirmativa doutrinária,
livro Ciência da Oração, está escrito assim, página 27 desse livro, siga reto. Para manifestarmos a vontade de Deus aqui na Terra, ou seja, neste mundo de expressão, neste mundo fenomênico, precisamos orar. Isto é, emitir vibrações mentais que sintonizam com Deus. Orar é emitir vibrações mentais para fazer manifestar as coisas que já existem no mundo da existência verdadeira. Orar é emitir vibrações mentais para fazer manifestar as coisas que já existem no mundo da imagem verdadeira. A fé consiste numa intensa vibração mental. Nós vamos falar de oração. Oração é pensamento constante. Oração é pensamento intenso. Oração é aquilo que vem do fundo da alma. O texto ele nos diz que orar é emitir vibrações. Tudo que você pensa, tudo que você vibra, tudo que você joga para o universo como vibração, isso está no comando de sua vida com o poder da mente. Tudo que você pensa, tudo que você vibra, tudo que você joga para o universo é oração, seja positivo ou negativo. Porém, um texto ele diz, orar é emitir vibrações para sintonizar com Deus. E aí estamos falando de pensamentos positivos, para que possamos sintonizar com Deus. Todos nós temos o conhecimento. Esse mundo em que vivemos é um mundo de expressão. Este mundo foi criado por Deus para se autoexpressar. E a cada um de nós foi dada a oportunidade de nascer neste mundo para manifestar a vida de Deus. Olha que coisa linda. Livro Convite à Felicidade, volume 2. Lá está escrito assim, oração é o caminho do nosso Deus, é o caminho que o nosso Deus, no livro Convite à Felicidade, volume 2, está escrito assim, oração, caminho do Deus do nosso íntimo, que se aproxima do Deus do universo. O nosso Deus, o Deus que está dentro de cada um de nós, se aproxima do Deus do universo e se transformam em um só. Isto é oração. Aqui para os amigos, né? Temos aqui o Palavras de Luz, 2021. Na página 7 está escrito assim, todas as nossas palavras na vida diária são orações. Todas as palavras são uma espécie de oração. A oração não se limita a uma maneira especial de sentar, de posicionar as mãos e de realizar cerimônias. Seu destino e seu ambiente mudarão de acordo com o que você fala todos os dias. Quer suas conversas sejam sobre coisas alegres, quer sejam sobre coisas sombrias. Os seres humanos colhem os frutos das suas palavras. Já que nós vamos estudar sobre o poder da oração, é importante frisar que tudo aquilo que eu vibro, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu jogo para o universo, está moldando o meu destino. Se orar é emitir vibrações para sintonizar com Deus, estamos aqui para vibrar como verdadeiros filhos de Deus. Utilize sempre palavras positivas. Tenha em seu coração sempre palavras, sentimentos extremamente positivos, para que possamos sintonizar com Deus, com o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus, e permitir com que as graças de Deus possam se manifestar de forma natural em nossa vida. Eu gosto sempre de repetir, né? E o professor Masaharu Taniguchi, ele fala no livro Chave da Provisão Infinita, tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi dado por Deus. A felicidade, a prosperidade, a alegria, a harmonia, todas as coisas boas já nos foram dadas por Deus. Porém, para que eu possa manifestar em minha vida as graças de Deus que já me foram dadas, eu preciso emitir vibrações que sintonizam com o mundo da imagem verdadeira, que sintonizam com Deus. E aí que cabe uma observação, porque o texto ele diz, a oração não se limita a uma maneira especial de sentar, de posicionar as mãos e de realizar cerimônias. Porque às vezes a pessoa ela fica muito preocupada, né? Ok, posição de oração correta, pensamento correto, e aí ela realiza a sua prática, a sua oração matinal.
seja a meditação Shinsokan ou qualquer uma outra oração, realiza durante a noite a sua oração noturna antes de dormir. E aí ela amarra as duas pontas do dia. Nós aprendemos na Verdade da Vida, volume 8, que essa oração estática, mente e corpo centram em Deus, na oração. Porém, não podemos esquecer que existe uma outra oração conhecida como oração dinâmica. Eu posso colocar o meu corpo e a minha mente centrado em coisas positivas, em emitir vibrações que se sintonizam com Deus. Durante 30 minutos, 1 hora pela manhã, 1 hora no período da tarde, da noite. Porém, se durante as 12 horas que permaneço acordado, às 15 horas que permaneço acordado, eu não tenho preocupação com meus pensamentos e sentimentos, eu não percebo que eu estou utilizando a palavra de forma equivocada, ao durante o dia, através da oração dinâmica, emitir vibrações não condizentes com a vontade de Deus. Por isso que é importante para todos nós termos a consciência de que tudo que eu emito para o universo é vibração, é oração, seja positivo ou negativo. E isso vai sintonizar. Olha que coisa interessante. Não há verdade, coleção A Verdade, o professor Masaharu Taniguchi, quando você emite uma vibração, essa vibração ela segue para o universo e ela se junta a vibrações semelhantes e retornam com mais força na sua direção. Isso significa, se eu tenho pensamentos positivos, meus pensamentos positivos se expandem pelo universo, se unem a pensamentos semelhantes e voltam com mais força na minha direção. Isso é maravilhoso. Porém, não se esqueça, quando uma pessoa emite vibrações negativas, essas vibrações negativas se unem a vibrações semelhantes e retornam com mais força. Por isso que temos que ter o cuidado. Na Bahia, eu sou da Bahia com muito orgulho. Na Bahia tem uma frase que diz assim, quem não sabe rezar, xinga a Deus. E é uma coisa para que possamos pensar, é uma frase muito inteligente dos baianos, né? Baianos maravilhosos. Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Se eu desconheço que tudo aquilo que eu emito para o universo é vibração, eu posso emitir vibrações não condizentes e atrair em minha vida situações negativas. Nesse sentido, o que nós gostaríamos, nos próximos minutos, é de compartilhar com todos os amigos aqui esse tema, o poder da oração, e como nós, conhecedores do ensinamento da Setimê, e aos amigos que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos, como nós podemos utilizar do poder do pensamento, do poder da palavra, do poder do sentimento de forma correta, para que possamos sempre emitir vibrações que sintonizam com a vontade de Deus e permitir com que essa vontade de Deus se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. Página 28, livro Siga Reto Sempre em Frente. Tem uma história, e essa história nos fala sobre o poder da oração. Permitam ler um pouco dessa história. Conta-se que uma pobre senhora com um visível ar de derrota estampada no rosto entrou no armazém. Aproximou-se do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e explicou que seu marido estava doente e que eles estavam passando por dificuldades, tinham 7 filhos e ela não tinha alimentos para fornecer nem para os seus maridos, nem para os seus filhos. Depois de explicar, essa senhora pediu a esse vendedor, ao dono do estabelecimento, que pudesse, por favor, vender fiado alguns mantimentos. A reação do dono não foi muito positiva, porque ele acabou zombando dessa senhora e pediu para que ela se retirasse do estabelecimento. Pensando na necessidade da família, essa senhora se humilhou mais uma vez, pedindo, por favor, que ele pudesse lhe vender fiado, e assim que ela tivesse o dinheiro, ela efetuaria
o pagamento da respectiva conta, porém, o proprietário do estabelecimento, ele disse que não, de jeito nenhum, ele não venderia para ela de jeito nenhum, pois ela não teria crédito na sua loja em hipótese alguma. Porém, em pé, ao lado do balcão, tinha um freguês que assistia a conversa da senhora com o proprietário do balcão, o proprietário do estabelecimento. E de repente esse senhor, esse cliente, esse freguês se aproximou do dono do estabelecimento e disse: por favor, dê para essa senhora todo o necessário para a sua família, que eu pagarei a conta. Não se preocupe, eu pagarei a conta. Mesmo assim, o comerciante ficou relutante, relutante em fornecer os alimentos, mesmo o freguês, o cliente, falando que iria efetuar o pagamento. E ele fez uma pergunta para a senhora, se ela teria uma lista de mantimentos. Uma lista de mantimentos. Ela disse que sim, claro, eu tenho. E aí ele, para provocar, o dono do estabelecimento disse: ok, temos aqui uma balança de 2 pratos. Coloque em um dos pratos a sua lista de mantimentos e lhe darei em mantimentos o quanto essa lista pesar. Tenta entender a situação. 2 pratos, a senhora com um pedaço de papel, escrito o que necessitava, e ele pede para que ela coloque num prato essa lista. Papel. E o quanto esse papel pesasse na balança, ele iria colocar de mantimentos para que ela pudesse alimentar a sua família. A pobre senhora hesitou por uns instantes e, com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma coisa e depositou suavemente na balança. Os 3 ficaram admirados, ela, o proprietário e o cliente que se ofereceu para pagar a conta. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança que tinha o papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente admirado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comentou contrariado: eu não posso acreditar, né? Porque na realidade ele pensava que mesmo que ela colocasse a sua lista, isso não iria pesar absolutamente nada na balança. Quando ele disse para o cliente que se ofereceu para pagar a conta, eu não posso acreditar, o cliente sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança. O detalhe é que o outro prato da balança não equilibrava. Por mais que ele colocasse mantimentos, a balança não ficava equilibrada entre peso de um lado, peso do outro. E ele continuou colocando mantimentos, e não se equilibrava, até que não cabia mais no prato da balança que ele pudesse colocar mais nenhum mantimento. O comerciante ficou parado por uns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente pegou o pedaço de papel na balança e ficou espantado, pois não era uma lista de compras, e sim uma oração com os seguintes dizeres: meu Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Eu estou deixando essa situação em suas mãos. Essa era a lista de mantimento daquela senhora, o qual ela colocou na balança. Meu Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Eu estou deixando esta situação em suas mãos. O proprietário deu as mercadorias para a pobre mulher no mais completo silêncio. Ela agradeceu e foi embora. O cliente que se ofereceu para pagar a conta disse para o proprietário: valeu cada centavo. Valeu cada centavo da conta paga. Só mais tarde
O comerciante reparou que a balança havia quebrado. Naquele momento, ele entendeu que só Deus sabe o quanto pesa uma oração. Para que possamos juntos reflexionar, a frase é: meu Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando essa situação em suas mãos. Não seria o mesmo que dizer: Deus, que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Já que vamos falar do poder da oração em nossa vida, sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, somos a própria vida de Deus. Sabemos que a saúde, a felicidade, a prosperidade, a harmonia, todas as graças de Deus foram doadas por Deus para todos os seus filhos. Será que quando surge uma dificuldade em nossa vida, será que estamos utilizando corretamente o poder da oração? Ou será que estamos esquecendo o poder da oração frente a uma dificuldade quando ela se apresenta em nossa vida? Por que será que algumas pessoas esquecem esse poder da oração, que é emitir vibrações que sintonizam com Deus, e ao invés de emitir vibrações que sintonizam com Deus, essas pessoas elas passam a lamentar a situação, e caminhar na direção contrária da solução dos seus problemas. Além de lamentar a situação, tem aquelas pessoas que passam a duvidar da existência de Deus em sua vida, de acordo à dificuldade. Além de não utilizar corretamente o poder da oração, que é emitir vibrações que sintonizam com a vida que criou todo o universo, passam a duvidar da existência de Deus e a lamentar a aparente situação de dificuldade. Página 30 do livro Siga Reto Sempre em Frente. Somente a oração impulsionada pela verdadeira fé alcança o seu objetivo. Deus sabe das nossas mais secretas intenções e sempre atenderá de acordo com os nossos méritos e necessidades. O texto ele nos remete a uma reflexão quando ele diz que nós devemos cultivar a fé. No dia a dia, nós devemos cultivar cada vez mais a fé. Porém, o texto ele nos remete a uma reflexão, como ele diz, como adquirir uma fé capaz de eliminar todos os medos e inquietações. Ou seja, se nós no dia a dia devemos cultivar a fé no nosso dia a dia para que possamos ser agraciados, abençoados com as graças de Deus, a pergunta é: como vamos adquirir essa fé capaz de eliminar todos os medos e inquietações? Exemplo, o livro Viver Junto com Deus. Lá está escrito, né? Você é filho de Deus. Por que temer? Você é filho de Deus. Por que manifestar preocupações? E aí a reflexão para cada um de nós é: como nós podemos cultivar essa fé a ponto de não ter medos e preocupações? Como nós vamos inserir no nosso dia a dia? Palavras do livro Siga Reto Sempre em Frente.
A fé só pode ser alcançada por meio do renascimento, ou seja, a penetração do nosso eu carnal. E o que isso significa? Significa que enquanto estivermos convencidos de que o corpo carnal é nosso eu verdadeiro, será impossível deixarmos de sentir medo e inquietação diante de problemas muito graves. Renascer. Quando se fala de cultivar a fé, renascer para a consciência de que não somos corpos carnais, somos seres espirituais, somos a própria vida de Deus, que nascemos neste mundo de expressão para manifestar a vida de Deus em nossos atos, pensamentos e palavras. Mas abandonar o conceito de seres carnais, porque quando eu passo a me ver como ser carnal, o temor e a preocupação, ele se manifesta constantemente em nossa vida. O medo de adoecer, o medo de morrer. Porém, se você tem a crença, a certeza, a fé de que você não é um ser carnal, um ser espiritual, é a própria vida de Deus, é imortal, não vai ter medo da morte, porque a morte não faz parte da vida de um ser imortal. Cultivar a fé significa renascer, abandonar um conceito, um paradigma do passado e adquirir um paradigma do presente, de que eu não sou corpo carnal, eu sou um ser espiritual. E se você é a própria vida de Deus, é orientado e protegido por Deus a cada momento da sua vida. Eu, você, nós. Se fé é pensamento constante, se fé é aquilo que vem do fundo da nossa alma, o que tem que vir do fundo da nossa alma, eu não busco a riqueza, eu sou a própria riqueza. Eu não busco a prosperidade, eu sou a própria prosperidade, porque sou imagem e semelhança de Deus. Essa é a proposição. Que aquilo que nós jogamos para o universo reflita aquilo que somos verdadeiramente. Palavras do livro Siga Reto Sempre em Frente, página 30. Então, aumentamos a convicção de que Deus está dentro de cada um de nós, e é Ele que faz as obras. Negar o eu carnal e reconhecer que Deus se aloja em cada um de nós é o significado de nascer de novo. Isto é o que podemos chamar de renascimento. Negar o eu carnal e afirmar o eu espiritual. Cuidado, cuidado. Professor Masaharu Taniguchi nos ensina, cuidado para não confundir o eu instrumento com o eu essência. Eu instrumento, o corpo. Eu essência, a própria vida de Deus. Isso está no A Verdade, volume 8. E aí, quando se confunde o eu instrumento com o eu essência, passa a querer defender o verdadeiro, porém está defendendo aquilo que é falso, o corpo carnal. Eu essência, imagem e semelhança de Deus, abandonar o conceito carnal e adquirir o conceito espiritual de que eu sou a própria vida de Deus. Uma frase muito interessante que diz assim: eu vivo, respiro e existo dentro de Deus. Eu vivo, respiro e existo dentro de Deus. Ou seja, eu sou a própria vida de Deus. Quando se fala abandonar o conceito do eu carnal, vai uma outra frase de dentro da literatura, se você procura se encontrar, não olhe para um espelho, porque lá não há nada mais que uma sombra, um estranho. Você não é o que você vê. Não é o que você vê. Isso significa, abandona o conceito de eu carnal e se vê como imagem e semelhança de Deus. E passa a utilizar corretamente o poder da palavra em sua vida. Passa a emitir vibrações que sintonizam com Deus, vibrações de alegria, de amor, de harmonia, de felicidade, de bênção, que abençoa as pessoas, que abençoa a humanidade. Vibrações que sintonizam com a vida de Deus. Palavras do professor Masaharu Taniguchi, página 31. Isso está no livro 365 itens para alcançar o ideal. Com essa conscientização de que você não é o corpo carnal, mas é a própria vida de Deus, estaremos descobrindo o nosso novo eu, totalmente diferente do eu imperfeito de antes. E a partir de então, nossos dias ficarão repletos de alegria, nossas noites serão abençoadas com um sono tranquilo, nosso empreendimento prosperará. Enfim, nossa vida, antes cheia de inquietações e temores,
transformar-se-á numa vida repleta de paz e confiança. Quanto mirava, quanto me olhava e reconhecia como um ser carnal, limitado, temores e preocupações faziam parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando ampliamos a consciência, expandimos a consciência de que não somos corpos carnais, somos a própria vida de Deus. É natural com que temores e preocupações desapareçam. E aí nós aprendemos. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Não importa onde está. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Poder da oração. Lembre-se, lá atrás nós falamos méritos e necessidades. Não adianta apenas mentalizar e os atos não refletirem a vontade de Deus. Não refletirem aquilo que sintoniza com Deus. Penso, falo e faço. Sempre se manifesta conforme a vontade de Deus. Essa frase é muito interessante. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Ela está em uma oração da Sutra, Sagrada Sutra, em 30 capítulos para leitura diária. E eu sempre a utilizo, seja nas minhas orações, no período da manhã, no período da noite, e algumas mentalizações que eu repito constantemente, seja também no dia a dia. Não importa, trabalho, seguindo para um local, para outro, para atividades, viajando, aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Eu adoro futebol, vou falar um pouco da vida do baiano aqui. Adoro futebol, gosto bastante de futebol. E como todo brasileiro que gosta de futebol, quando era novo, meu sonho era ser jogador de futebol. E aí Deus tinha uma missão melhor e maior para esse que vos fala do que ser jogador de futebol. E aí, hoje, tenho esse trabalho maravilhoso, que não posso dizer que é um trabalho, porque estou como colaborador da entidade religiosa Seitinoye para propagar a verdade ao maior número possível de pessoas. Porém, o hábito de gostar de futebol, mesmo aqui em São Paulo, quando chegamos aqui em 1994, e logo depois, em 96, nasceu o primeiro filho, em 2002 nasceu o segundo filho, e aí, de vez em quando, por gostar muito de futebol, eu acabava me dirigindo, para assistir em estádios de futebol, algumas partidas de futebol. Não vamos entrar no mérito de qual é a equipe que eu sou o torcedor, porque até Deus é fiel, então está tudo certo. Você já descobriu a equipe que eu tenho no coração. Nada contra as outras, mas essa está um pouco mais alicerçada. E eu sempre ia, às vezes 3, mesmo com a agenda cheia, 2, 3, 4 vezes no ano. E claro, tinha filhos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então os filhos também, às vezes o maior ia, às vezes os dois. E um dia, uma pessoa da Seitinoye, eu até acabei comentando, esse final de semana eu estava assistindo uma partida de futebol com meus filhos, e ela olhou para mim e disse: preletor. Agora eu fiquei espantada, mas que preletor irresponsável o senhor, hein? O senhor até fala bem da verdade, mas o senhor é muito irresponsável. E eu fiquei assustado, claro. E de repente ela disse: sabendo que é tão perigoso ir para um estádio de futebol, brigas, mortes, mesmo assim o senhor age como um irresponsável, levando os seus filhos para um campo de futebol. Se o senhor quiser ir sozinho, vá, mas levar os seus filhos? E foi a primeira vez na vida que alguém olhou para mim e disse: preletor irresponsável. Eu olhei para ela e disse: mas do que a senhora tem medo? Quais são as suas preocupações? Ela disse: mas o senhor não sabe que é tão perigoso? Imagina, acontece uma briga próximo do senhor e dos seus filhos, como é que o senhor vai conduzir isso, sabendo que as crianças são tão novas? Eu olhei para ela e disse: entendi. Mas a senhora fica tranquila. Aonde nós vamos, Deus sempre zela por nós, enviando os seus anjos para nos orientar e nos proteger. Fica tranquilo. Aonde nós vamos,
Deus sempre zela por nós, enviando os seus anjos para nos orientar e nos proteger. Já fomos várias vezes. Nunca fomos envolvidos em uma confusão, em uma briga. Chegamos de forma harmoniosa e saímos de forma harmoniosa. Porque somos orientados e protegidos por Deus. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Isso é o mais importante para todos nós. Essa consciência, esse sentimento de unidade com Deus. Oração é pensamento constante, oração é aquilo que vem do fundo da alma, oração é emitir vibrações que sintonizam com Deus. Que possamos utilizar corretamente o poder da oração em nossa vida. E aí o professor Masaharu Taniguchi diz, seja um bom administrador da sua mente. Seja um bom administrador da sua mente. Nem por brincadeira, pense negativo. Nem por brincadeira, pense negativo. Nem por brincadeira, fale negativo. Porque quando você joga para o universo trabalha para que se torne realidade no mundo das formas. Afinal de contas, tudo é vibração. Nesse sentido, administra corretamente seus pensamentos. Para que pensar negativo? Para que vibrar negativo? Para que reconhecer o negativo um no outro? Para que guardar mágoa e ressentimento no coração? Olha que coisa interessante. Algumas pessoas desejam que Deus se manifeste em sua vida. Desejam que as graças de Deus se manifestem em sua vida. Mas sem perceber, às vezes, no coração tem mágoa, rancor, ressentimento, tristeza, ódio, reclamações. E aí passa a guardar vibrações que não sintonizam com a vontade de Deus. Mas mesmo assim, quer que as graças de Deus se manifestem em sua vida? Nem por brincadeira. Pense negativo. Há uns tempos atrás, 2018, tomei a decisão de ler a coleção A Verdade da Vida novamente. E aí, nos 12 meses, ok, concretizei o objetivo. 2019, tomei a decisão, agora eu vou ler os 40 volumes novamente da coleção A Verdade da Vida. São 23,29 páginas por dia. Se você quiser, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tem que ler 23,29 páginas por dia para alcançar o objetivo. Eu fiz a conta, adoro números. E aí, em 2019, dia 15 de outubro, finalizei a leitura dos 40 volumes. Todos os dias, contato com palavras da verdade. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi nos incentiva sempre, leia uma vez, 2, 3, 5, 10, mas leia, tenha contato com palavra da verdade, porque isso é oração. Isso é oração, é jogar para dentro de si essa vibração que sintoniza com a vontade de Deus. E aí estou eu lá lendo, esse ano eu tomei a decisão, vou reler novamente a coleção A Verdade. E aí estou lá relendo a coleção A Verdade, cheguei na Verdade volume 4. E aí tem lá um capítulo que fala, como obter um rápido e bom resultado. E aí eu olhei e disse, perfeito, esse é maravilhoso. Olha só, tudo que eu, espírito maravilhoso de baiano, como obter um rápido e bom resultado. Maravilhoso. E aí ele, se você praticar esses 5 itens abaixo, em 30 dias todos os seus objetivos serão concretizados. Eu disse, agora matou. Agora, perfeito, perfeito. Olha só, 30 dias, 5 itens. Só preciso praticar esses 5 itens e todos os objetivos concretizados. Primeiro item. Eu já comecei a perceber que saí perdendo, né? Quando ele disse, a partir de hoje, não fale mal de ninguém, de nenhuma pessoa. Não use palavras negativas. Quando ele partiu para o segundo, ele disse, só use palavras positivas. Sabe o que significa isso? É que às vezes, sem perceber, nós nos deixamos envolver para o chamado pensamento coletivo da humanidade. E daqui a pouco tem gente reclamando do governo, reclamando do chefe, reclamando de esposa, de esposo, da vida, da pandemia, e sem perceber, você se deixa envolver. E mesmo sabendo que a imagem e semelhança de Deus, tá difícil,
esse ano foi muito difícil, esse ano redução, suspensão de contrato de trabalho, desemprego. E aí passa a não perceber aquilo que está bom na sua vida. E aí passa a utilizar vibrações negativas. E aí essas vibrações negativas vão para o universo, se unem a semelhantes e retornam na nossa direção. Convite aqui para cada um de nós. Se é para pensar, pense corretamente. Se é para falar, fale corretamente. Se é para vibrar, se é para atuar, atue corretamente como um verdadeiro filho de Deus. Mas use o livre-arbítrio que lhe foi dado para emitir vibrações que sintonizam com a vontade de Deus. Nesse momento teremos 2 divulgações e voltamos logo depois para dar continuidade a esse estudo com todos os senhores. Muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado! Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição.
Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite! Muito obrigado, muito obrigado. Aproveita, entra na nossa livraria virtual e adquira alguma das obras da Seichonoye. Voltando ao nosso tema, o poder da oração, me permita novamente ler esse trecho de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que consta na página 31 do livro Siga Reto. Com essa conscientização, estaremos descobrindo o nosso novo eu, totalmente diferente do eu imperfeito de antes. E a partir de então, nossos dias ficarão repletos de alegria, nossas noites serão abençoadas com um sono tranquilo, nosso empreendimento prosperará, enfim, nossa vida, antes cheia de inquietação e temor, transformar-se-á numa vida repleta de paz e confiança. Partindo desse princípio, paz e confiança, há alguns anos atrás, eu ouvi de um colega preletor da Seichonoye, ele foi convidado para fazer uma atividade em uma comunidade, e um determinado adepto de um outro local, quando encontrou esse preletor, disse: preletor, olha, o senhor está indo fazer a palestra em tal comunidade, cuidado, cuidado que lá é muito perigoso, hein? Então, por favor, o senhor tome todos os cuidados necessários e aí, quando terminar a atividade, o senhor já se retire imediatamente, porque lá é muito perigoso. O preletor recebeu como um gesto de carinho por parte da pessoa, porém, graças a Deus, era preletor da Seichonoye, né? Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Sem preocupações, os dias se passaram, chegou a data da atividade, preparou a sua palestra, seguiu para realizar a atividade, e a atividade era das 8 às 10. E assim que finalizou a atividade, 2 pessoas pediram orientação pessoal. Para você que está chegando pela primeira vez, orientação pessoal é quando uma pessoa ela tem uma aparente dificuldade na sua vida e deseja conversar com o preletor em particular para que ele possa orientar práticas do ensinamento da Seichonoye que podem ser inseridas no dia a dia e esse problema vir a desaparecer. 2 pessoas, ele conversou tranquilamente com a primeira, conversou tranquilamente com a segunda e quando ele olhou no relógio, 23 horas. Claro, se despediu de todos da associação local, entrou no seu carro e saiu da comunidade. Em nenhum momento ele pensou nas palavras daquela pessoa, porque o pensamento é: aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, envia os seus anjos para me orientar e me proteger. Está ele saindo daquela localidade e aí, na saída da comunidade, tinha uma pista com quase 1 quilômetro. E essa pista ela era escura, não era totalmente clara. E de repente, quando ele caminhou um pouco mais com o seu carro, ele percebeu que o pneu do seu carro estava furado. E aí ele teve que parar, porque não dava para prosseguir. E ele parou tranquilamente o seu carro. E aí quando ele desceu, paletó, na época também com gravata,
e ele percebeu que teria que trocar o pneu. O que ele fez? Abriu o bagageiro do carro para retirar o estepe, e aí quando ele olhou para trás, ele percebeu que estavam se aproximando 3 jovens na direção do seu carro. Se fosse alguém que não conhecesse a verdade, talvez ele pudesse pensar, eita, e aí recordar as palavras da pessoa, citadas alguns dias atrás, e ter a sensação de que naquele momento ele seria prejudicado. Porém, sendo um preletor da Seitinoye, praticante do ensinamento, a postura mental foi a mesma. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando seus anjos para me orientar e me proteger. Os 3 jovens se aproximaram e perguntaram o que tinha acontecido. Ele explicou que o pneu do carro tinha furado. E os 3 jovens falaram para ele, um dos jovens, se ele permitia com que eles pudessem trocar o pneu, porque eles perceberam de onde estavam que o carro parou e algo tinha acontecido, eles gostariam de ajudar. Ele disse que não teria preocupação, ele mesmo poderia trocar o estepe do carro, o pneu do carro, e os jovens insistiram, não, mas o senhor imagina, o senhor está de paletó, terno, gravata, e vai pegar em pneu, em chave para trocar, fique tranquilo. E aí o que aconteceu? Durante os próximos 10, 15 minutos, aquele preletor, o amigo, ficou batendo papo com aqueles jovens, enquanto um pegava o pneu, o outro pegava a chave, o outro pegava o estepe, fizeram a troca, colocaram o pneu, o estepe no lugar, guardaram o furado, guardaram a chave, fecharam o bagageiro do carro e viraram para ele e disseram, agora o senhor está liberado, está tranquilo para que o senhor possa seguir para casa. E ele agradeceu aos 3, quis dar uma gratidão para os 3 pela ajuda, eles disseram que não iriam aceitar, porque eles estavam ali apenas para ajudar. E se recebesse algum pagamento, não seria mais uma ajuda espontânea. Aquele preletor agradeceu, conhecia já os 3 pelos nomes, entrou no seu carro, seguiu viagem para sua casa, seguindo com o seu mantra, com a sua mentalização, com a sua oração diária. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Naquele momento, Deus enviou mais 3 anjos para poder, sim, ajudar a trocar o pneu do carro. Oração é pensamento constante. Oração é aquilo que você joga para o universo. Se somos imagem e semelhança de Deus, que possamos pensar como verdadeiros filhos de Deus. Só gostaria de lembrar para os amigos que a maior e melhor sociedade que existe na face da terra é ser sócio de Deus. Pense como Deus. Fale como Deus. Atue, haja como um verdadeiro filho de Deus. Iremos perceber que somente coisas boas se manifestam em nossa vida. Páginas tem 31 do livro Cigarreto. Quando surge algum problema e tudo à nossa volta parece escuro, devemos ajustar a nossa mente. Ajustar nossa mente à vontade de Deus. Sabe qual é a frase? Deus, que seja feita a vossa vontade. É pena. Falamos com uma dor no coração. É pena que algumas pessoas usam até a frase correta, mas também se utilizam de um outro complemento, quando elas dizem, Deus, que seja feita a vossa vontade, mas que de preferência a sua vontade seja a minha vontade. E penso com isso que estão fazendo uma oração. Imagine que você está saindo da sua cidade para uma cidade mais próxima, e você tem que transitar com seu carro à noite por 30 quilômetros. Você necessita dos faróis acesos,
para que você possa chegar em segurança da sua cidade, na próxima cidade. Queridos amigos, vou até para essa câmera aqui, tá? Queridos amigos, os nossos faróis, o meu farol, o seu farol, é Deus em nossa vida. Que Deus seja a luz que ilumina a nossa vida. Que Deus seja a luz que ilumina o nosso caminhar, o nosso trajeto. E que possamos ter essa sociedade com Deus para que possamos sempre ter a certeza aonde eu vou. Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Que possamos utilizar corretamente o poder da oração. Ação imediata. Sabe qual é a ação imediata que está no livro Siga Reto? Graças a Deus, todas as 36 ações imediatas já tive a oportunidade de vivenciar no meu dia a dia. Ela diz assim: mentalize agora aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Decora, mentaliza, vibra, incorpora. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Vamos assumir posição de oração? E mentaliza junto com o preletor Fernando. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.